E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela e eu sou o Rodrigo e este é o Mestre do Terror. E este é o vídeo em que a gente vai falar das minhas impressões sobre o Super Almanac DC número 2, com a encadernação, vamos chamar assim, da Conspiração Janus. Esse é um vídeo que eu tô gravando num momento muito crítico aqui, pessoal, né? Estamos em épocas de festa de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, ou seja, barulho é o que mais tem, fogos, música ruim, gente gritando. Tá realmente difícil. Eu tô tentando gravar esse vídeo numa janela de silêncio que deu aqui. Espero que eu consiga, porque eu tô tentando garantir que o canal vá se movimentar, né? Eu tô tentando garantir que o canal não fique sem vídeos, né? E eu tô gravando esses vídeos aqui para manter o canal suprido. Então, se vocês começarem a ouvir barulhos aí e tal, é porque a janela acabou, né? Vamos tentar. Eu particularmente odeio essa época do ano. Odeio festas, Réveillon, odeio as músicas das pessoas e odeio a falta de noção delas em achar que a gente tem que ouvir, né, os que elas escutam. Mas vamos parar de resmungar e vamos falar logo da Conspiração Janus. Esse gibi já apareceu aqui no canal, no vídeo de aquisição, no qual eu comentei que o Super Almanac DC é uma coisa que eu vejo pouco por aí, eu vejo pouco para vender, né? Vi poucas vezes nos lugares aí em oferta para comprar, né? A gente não vê quase, e vi pouca gente falando a respeito. Teve só, não me engano, 4 ou 5 edições, eu não me recordo direito, né? Entre 3 e 5 edições teve apenas o Super Almanac DC, sendo que uma das edições eu achei meio bizarra, porque ela tinha lado A e lado B, né? Tinha uma capa aqui com uma história de um lado e você virava, tinha outra capa com outra história de outro. Achei absolutamente nada a ver, e se não me engano o Super Almanac número 1 trazia origens de vilões, né? Uma coisa assim. Este é o número 2, né? Como eu já falei, traz a Conspiração Janus, que é uma aventura que reúne os grupos de espionagem, as agências de espionagem da DC. E cara, é uma história surpreendentemente boa. Eu gostei demais, eu me diverti, eu li muito rápido. Tudo bem que você tem que levar em consideração algumas questões. Eu tô sempre falando aqui que eu tenho aquelas revistas antigas, né, com histórias de terror tanto da Marvel quanto da DC, lá nos seus inícios, nos seus primórdios, né, quando nem se chamavam ainda Marvel e DC, e eu sempre falo que o terror da Marvel e o terror da DC nunca, nem de longe, foi terror de verdade, é o terror super-heroístico, né? Tem toda uma pegada de história de super-heróis tentando se disfarçar de história de terror. O mesmo se dá com os grupos de espionagem da DC, né? Eles parecem tudo na maior parte do tempo, menos realmente grupos de espionagem, mas inseridos no contexto em que as histórias se passam, não dava para esperar que fosse diferente, e de qualquer maneira a história é ótima. É uma história que tem roteiro deste rapaz aqui, né? Este jovem aqui, né? Paul Keppenberg, né? Ele é o responsável pelos roteiros das histórias, quase todas, mas também tem roteiros, quase todas eu não digo, mas de boa parte, mas também tem John Ostrander e a Kim Wade, sendo que o John Ostrander também tem vários roteiros, várias histórias da Conspiração Janus. Tem argumento dele, roteiro dele. Na verdade, eu acho que ele sim, eu acho que é o responsável pela maioria dos roteiros, né? E aqui quem veio volta. E desenhistas aí tem também uma certa variação, tá, gente? Aqui tem o John Snyder 2, que nome, hein? Né? Aqui eu vou pegar assim aleatoriamente, tá, pessoal? Para não perder tempo. Como eu disse, temos que aproveitar a janela. Aqui, por exemplo, é o Steve Irving e por aí vai, né? Tem vários roteiros, mas os principais, vários desenhistas, quer dizer, mas os principais roteiristas são esses que eu citei, principalmente o Ostrander.
E do que se trata? Uma grande conspiração global surge, chamada Conspiração Janus, que joga todas essas agências de espionagem umas contra as outras, implantando a ideia de que uma delas é traidora e tal. Só que, na verdade, o grande pulo da história é que não é nada disso. Há um inimigo, há uma força externa que iludiu todo mundo e fez com que, basicamente, todo mundo se chocasse entre si. E isso é bastante legal. Os grupos que participam são esses: o Esquadrão Suicida, o meu predileto, o Checkmate, que para mim vem em segundo lugar, né, na minha preferência, o Capitão Átomo, né, o chamado aqui de Projeto Capitão Átomo, o Pacificador, que é um cara o qual eu até gosto, o Caçador, que eu conheço pouco, mas aparece aqui, e o Nuclear tem uma participação também, né? Na verdade, Capitão Átomo e Nuclear tem participações mais decisivas mais pro final da saga, né, na maior parte do tempo, durante o desenrolar da trama, eles não aparecem. É Esquadrão Suicida e o Checkmate são os principais protagonistas. Há também um grupo que eu nunca tinha ouvido falar, né, que é... Como é que... Eu não vou lembrar, deixa eu colar aqui, ó. Força Tarefa da Liberdade. Cara, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim, este grupo estreou aqui, né? Foi a primeira vez que eu vi, já estreou tendo baixas, morrendo gente e tal, se dissolvendo praticamente. Então eu já conheci e já não tem mais nada pra conhecer daqui pra diante. A história tem bons desenhos, e como eu falei, variam muitos os desenhistas, mas a arte é boa na maior parte do tempo. É uma arte satisfatória, eu acho que é o que define isso, né? Na maior parte do tempo é uma arte bastante satisfatória, com bons toques de realismo, né? A história vai se desenvolvendo com muita ação. Tem algumas coisas que eu acho meio improváveis. Por exemplo, o Major Força, num dado momento, ele entra na trama, né? Aqui vocês estão vendo ele, e ele chega a entrar em confronto com o Pacificador. Tá aqui, ó, Major Força e Pacificador. Olha, caras, eu não sou nenhum especialista nem no Major Força, nem no Pacificador, mas eu conheço eles o bastante para achar improvável que o Pacificador, com as habilidades e recursos que ele tem, pudesse durar mais do que, sei lá, 10 minutos num confronto direto contra o Major Força, que é bastante poderoso. No entanto, o Pacificador dá trabalho para o Major Força aqui e acaba, inclusive, conseguindo se livrar dele com uma certa facilidade. O que eu achei, cara, né, muito exagerado, muito forçado, mas são coisas que muitas vezes acontecem nessas sagas. Uma outra surpresa para mim é que no Esquadrão Suicida, nessa fase em que a Vixen ainda é membro do Esquadrão, tá aí esse cara aqui participando, o Shade, né, o Homem Mutável, né? E cara, eu conheço ele de uma minissérie que eu tenho até hoje. Uma das edições dessa minissérie que eu tenho, inclusive, tá até arruinada, foi atacada por traças em algum momento, mas eu não me desfiz. Eu conheço ele dessa minissérie, e essa minissérie tem um enfoque totalmente diferente. É um enfoque estilo Vertigo, né? A história é para adultos e tal. Ele enfrenta o Grito Americano ali, e a aparência dele é totalmente diferente dessa aparência super heroística aqui, né? Ele não tem esse cabelinho estilo Wolverine aí com essas abinhas, e nem tem esse poder desse jeito assim de ficar projetando, né, figuras astrais, vamos dizer assim, na qual ele demonstra os medos das pessoas. E ele me causou bastante estranheza. Eu já havia visto ele em Crise nas Infinitas Terras, mas quando eu o vi, não liguei o nome a nada, porque na época eu ainda não havia nem sonhado em ler a minissérie que veio depois. Depois que eu li a minissérie e vi aquele enfoque que eu adoro aquela minissérie, o enfoque dela é um enfoque muito adulto e muito pesado, diga-se de passagem. Ver ele participando de uma aventura do Esquadrão Suicida e com essa aparência de super-herói de botequim, assim, meio segunda divisão, me causou
bastante estranheza. Aqui tem o Nuclear nessa versão elemental do fogo, que eu não gosto, né? Nuclear nunca foi exatamente um dos meus heróis prediletos, mas nessa versão elemental do fogo eu acho ele ainda mais estranho. Ele tem um breve confronto com o Parasita e derrota o Parasita com grande facilidade. Depois, como eu digo, ele é bem decisivo na parte final da aventura, mas ele já entra bem perto do fim, faz sua participação e acaba, né? A Conspiração Janus é uma história de ação, acima de tudo, com muitos confrontos, um certo número de reviravoltas. O enredo chega a ficar confuso num dado momento, né, quando se fala da questão dos sósias. Se você aí já leu Conspiração Janus, sabe do que eu tô falando. Eu achei aquela parte meio confusa, meio mal explicada. Depois a história continua se desenvolvendo até que todo mundo lá no final descobre a verdade, faz um esforço final, né, para deter a verdadeira ameaça. Eu com isso meio que dei um pequeno spoiler, já dei um spoiler, mas não estou contando os detalhes principais, nem quem seria essa ameaça, então creio que estou, dentro do possível, mantendo a minha tradição de não estragar a leitura de ninguém. O fato é que essa história, a Conspiração Janus, é uma história excelente. É uma história simples, simplesmente muito bem conduzida, sem firulas, sem grandes necessidades de ficar tentando chocar as pessoas. Tem morte de super seres, tem desentendimentos, tem violência, tem muito combate, tem traições, né? Tem tudo o que uma aventura legal precisa ter, né? Com esse tema todo de espionagem, com essa pegada de mostrar muito Super Ser segunda divisão, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei, é uma das razões pelas quais eu gosto do Esquadrão Suicida, por exemplo, né? Essa coisa de pegar vilões meio segunda divisão e dar para eles uma importância, né? Trazer caras como Pacificador para essa aventura é uma coisa que eu gosto. E a grande participação do Checkmate nessa aventura também me impressiona muito, até porque o Checkmate aqui apanha mais do que aqueles bonecos de Judas, né, que o pessoal tinha mania, não sei se ainda acontece no Brasil, aquela coisa de malhar o Judas, que eles fazem aqueles bonecos e enchem de porrada, ou aquelas pinatas mexicanas que as crianças quebram no aniversário para tirar os doces, sabe como é que é? O Checkmate aqui apanha nesse nível, um monte de operativos morre, um monte, né? Os caras provavelmente são a agência mais atingida e que mais sofre, e também é a que tem a participação mais decisiva junto com o Esquadrão Suicida, talvez até mais do que o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida com aqueles personagens carismáticos que a gente bem conhece, né, cara? Capitão Boomerang, sempre o idiota falastrão que ele é. Essa Espinha é uma personagem que eu não gosto muito, tá? Ela não é do Esquadrão, mas eu não gosto muito dela, mas ela tem suas participações interessantes aqui. O Shade, como eu falei, tem sua participação. Tigre de Bronze, sempre personagem importante para o Esquadrão Suicida. E o Checkmate é a questão dos operativos. O Caçador é um cara que eu conhecia pouco, li poucas aventuras dele, essa é mais uma das que eu li. A origem dele me é um pouquinho obscura ainda, eu sei, digamos, o básico do que acontece, mas não tenho total conhecimento das capacidades dele, por exemplo. Mas é um personagem que se encaixa bem na trama e também bastante decisivo. Capitão Átomo e Nuclear são dois personagens que é interessante ver junto, né? A gente não consegue deixar de imaginar uma certa correlação de habilidades e poderes entre ambos, né? E é interessante ver essas duas forças atuando juntas e às vezes até em oposição. Já aconteceu isso nos quadrinhos. Enfim, é uma leitura pra lá de satisfatória, pra lá de gostosa, que de uma edição que a gente vê muito pouco por aí, cara. Eu fiquei surpresíssimo de cair um exemplar na minha mão. Eu quase não vejo para vender em sebo. A gente pesquisa na internet, até acha, claro, mas não parece que não aparece em profusão como as outras, e parece que o pessoal não fala muito a respeito. Como uma última curiosidade, que não chega a ser novidade nenhuma, mas que é interessante, é essa cena da capa em que a Vixen parece estar golpeando o Capitão Átomo, o que já seria uma coisa também bastante improvável, né? Dada a diferença de poderes entre ambos.
Mas essa cena, eu não sei se feita pela Abril, né, ou originalmente pela própria DC, ela é uma modificação de uma outra cena que tem aqui dentro, né, uma adaptação de uma outra cena na qual a Vixen tá nessa mesma pose, fazendo esse mesmo movimento, mas o personagem é outro. Eu deveria ter marcado para mostrar para vocês, mas eu vou tentar achar aqui porque eu achei tremendamente interessante e eu tô feliz de ter notado, porque quando eu tô lendo esse tipo de história da qual eu me envolvo, na qual eu me divirto, eu admito que eu sou bem pouco atento a esse tipo de coisa, né? Eu não sou o tipo de pessoa que nota muito determinados erros, determinadas particularidades, porque eu mergulho na história mesmo, cara. Se a história me diverte, eu mergulho nela com tudo e vou até o fim. Mas dessa vez eu acabei notando e achei curioso o que fizeram. Só que, claro, agora eu, né, não... Aqui, ó. Eu não tô achando que ela tá fazendo isso com o Major Vitória, se não me engano o nome desse cara é Major Vitória, ó. Ela golpeia ele e olha só, é a mesma cena, né? A mesma cena, a mesma pose e tudo, só que espelhada, né? Colocaram virada em uma posição contrária e no lugar do Major Vitória ali, colocaram o Capitão Átomo, né? Eu acho que isso deve ser coisa da Abril, talvez porque a Abril quisesse ilustrar o fato de que o Capitão Átomo aparece na história, né? Então substituíram o tal Major ali pelo Capitão Átomo. E eu acabei notando isso, e eu não sou de notar isso, hein? Eu não sou de notar esse tipo de coisa, quem diria? Será que eu tô ficando mais observador nessas questões menores dos quadrinhos? Acho pouco provável. Mas se você gostou desse vídeo, você pode deixar aquele like aí pra mim, pro bom e velho Mestre do Terror, e me dizer se você tem edições do Super Almanac DC, se você gosta delas, e se você gostou, conhece a Conspiração Janus.